decisões, então, para os agentes públicos, para as prefeituras e para quem está operando na ponta, né, a política da assistência social, também como as organizações da sociedade civil, a gente tem trabalhado muito próximo das organizações da sociedade civil para que a gente possa fortalecer essas instituições e para que a gente possa, em conjunto, então, gerar mais política pública de fato eficiente e, como eu disse, que gere emprego e renda de maneira digna e estável para as pessoas em situação de vulnerabilidade. Muito bom. Bom, vamos lá, próxima rodada. A Laura, gente, ela foi secretária estadual de desenvolvimento social, né? E é uma acadêmica muito voltada ao olhar para a gestão pública. Estou elogiando ela, mas é porque agora eu vou jogar uma bomba no colo dela, tá? Como é que faz política pública com 29 programas integrados, Laura? Conta pra gente, porque às vezes, né, Armando, a gente queria integrar 2 ou 3, e aí, inclusive, ficou grisalha a pessoa que queria integrar programa, tá, gente? Começou morena e ficou grisalha. Como é que integra 29 programas? Porque é tão complexo, né? Então, o Ângelo trouxe aqui essa pulguinha para mim atrás da minha orelha, fiquei falando, caramba, como é que faz? Vamos perguntar para a professora Laura. Acho que essa é a grande questão, né? É a questão, eu diria. Eu acho que o Brasil, de forma geral, muitos estados, não o governo federal e muitos municípios já têm em campo um agente conversando com as famílias. Acho que a gente pode melhorar em termos de tecnologia desses agentes identificarem o que é que está impedindo o acesso ao trabalho. Mas a gente já tem um monte de agente em campo, de diversas naturezas, de diversas formas, que acho que tem uma tecnologia em mãos para conversar com a família e identificar o que é que essa família está demandando. Nesse sentido, a gente tem um clínico geral, né? Todo mundo aqui já ficou doente alguma vez, se encaminhou para um centro de emergência. O caso do agente é o contrário, é ele que vai até as famílias, e a gente tem lá em várias famílias vulneráveis um clínico geral que chega e fala: olha, deixa eu ver aqui o que é que está causando essa sua exclusão ao trabalho. Então ele vai identificar, como o Ângelo falou, esse aqui não tem nenhuma outro desafio que não seja ele precisa cuidar de um idoso, portanto ele precisa de um centro-dia do idoso. Se a gente conseguir arrumar um acesso para o centro-dia do idoso, essa família vai conseguir se incluir produtivamente. Vai ter uma outra família que não tem acesso ao microcrédito. Vai ter uma outra família que o desafio é o acesso ao microcrédito e o centro-dia de idoso e uma vaga na creche né? Então, assim como a medicina faz, você passa primeiro por um clínico geral que vai identificar o que é que está faltando em cada uma das famílias. É bem fácil imaginar que cada uma das respostas vai ser diferente. Cada família vai ter uma razão diferente por ela não estar conseguindo se inserir no mercado de trabalho. Né? Tô falando das que querem se inserir. Então, vou precisar de entre aspas, que essa taxonomia ela é ruim, mas ela é fácil de elucidar, né? Então, a gente já tem condições de diagnosticar. A questão é como é que a gente faz para garantir o encaminhamento dessas pessoas para os serviços que elas precisam para se incluir produtivamente. Eu diria que um dos principais problemas é o quanto que esses serviços aceitam esse público. Então, vou dar um primeiro exemplo, né? O cadastro único, a depender do recorte que você faz, que normalmente é o público que a gente está falando, 80, 85% das pessoas não concluíram o ensino médio. Boa parte dos nossos serviços de qualificação profissional não aceitam pessoas que não tenham concluído o ensino médio. Portanto, dos 40 serviços, já tirei um, porque esse serviço, apesar de ele pode até estar no portfólio, ele não aceita esse encaminhamento, né, dessas famílias. Eu posso ter uma creche ao lado dessa comunidade onde um grupo grande de pessoas está, e essa comunidade tem uma creche que tem uma fila lá prioritária encaminhada pelo judiciário. Portanto, nenhum dos encaminhamentos desse programa em questão vai receber os encaminhamentos de um programa de prioridade para a inclusão no trabalho, simplesmente porque ele não pode. O judiciário disse que é para atender aquelas outras crianças primeiro. Então, esse é o grande desafio. O presidente Lagos é o presidente que assumiu a presidência no Chile em 2002, se eu não me engano. Ele tem um pronunciamento, o primeiro pronunciamento dele do Legislativo é muito bacana, se um dia vocês estiverem com insônia, né, vocês podem olhar no YouTube. Foi assim que eu descobri. E ele assumiu com a bandeira de erradicar, na época ele chamava de indigência, né, erradicar a indigência no Chile. Ele descobriu que, assim como o Brasil está hoje,
a pobreza no Chile estava muito pequena, o Chile estava avançando, crescendo PIB, crescendo renda, crescendo massa salarial, mas tinha um grupo de pessoas que absolutamente estava excluído. E ele declarou guerra a essa indigência. O que ele fez? Ele literalmente entregou um cartão vermelho. Na época não tinha WhatsApp, a coisa tecnológica toda que a gente tem. Ele entregou um cartão vermelho, um bloco, né, de cartões. E as pessoas identificadas, né, dentro dessa categoria que na época chamava indigência recebiam esse cartão. O que esse cartão dizia? Esse cartão dizia assim: se você tem esse cartão e você chegar em qualquer serviço público chileno, você tem que entrar primeiro. Então, então tinha um conjunto de pessoas que tinham um cartão no bolso. Se eles pedissem acesso a qualquer lugar, eles precisariam ser atendidos. Se aquele serviço não estivesse disponível, eles criaram um fundo que chamava FOSSES, né? Tem toda a história disso também que vocês conseguem achar na internet. Esse fundo, caso esse indivíduo com o cartão vermelho não conseguisse acessar a creche, esse fundo tinha autorização para pagar uma creche no setor privado para esses indivíduos. Então, a declaração dele de combate à indigência no Chile tinha uma regra clara. Existia uma lista de pessoas prioritárias. Essas pessoas absolutamente precisariam entrar onde quer que elas chegassem. Esse comando era dado pelo presidente, né, para todos os serviços públicos. E se aquele serviço não existisse, por exemplo, não tenho aqui a escola, não tenho aqui o centro-dia, existia um fundo que era capaz de pagar por um serviço privado para aquele indivíduo. Isso quer dizer algumas coisas, né? E deu certo. O Chile Solidário, o programa Ponte, são programas que tiveram resultados muito importantes. Eles geraram toda uma sequência de derivados. Acho que o Operação em si, o programa paranaense, o programa gaúcho, o programa mineiro de superação da pobreza, têm as mesmas inspirações no Chile, né? E acho que é uma boa ideia. A questão é como é que a gente transpõe um cartão vermelho e um comando presidencial para 2026, né? Como é que a gente faz isso? Então, eu diria uma primeira coisa para devolver a provocação, né? Uma pasta sozinha, dentro da estrutura hierárquica de governo que a gente tem hoje, não é capaz de gerar integração. Simplesmente porque você tem uma horizontalidade de comando. Então, você precisa de alguém que comanda todas as pastas hierarquicamente na mesma posição, que dê esse cartão vermelho, né? Sei lá como seria hoje, se seria um apito nos sistemas, né? Lá em Jundiaí tem um alerta. Se aparece uma mãe vulnerável, uma criança de 0 a 6, apita um sistema lá em todos os sistemas municipais, porque aquilo é prioritário. Acho que ia ser mais um alerta no sistema hoje em dia do que um cartão, mas isso é absolutamente necessário, né? A tentativa de uma pasta sozinha gerar integração, infelizmente, vai desgastar muito o gestor público. Isso precisa ser o comando de prioridade. Acho que ele tem que vir de alguém que tem capacidade de coordenar todos os responsáveis pelos 29 programas. Muito bom, estamos caminhando para o final, mas queria fazer um comentário aqui. Em 2017, quando eu assumi como secretária do Trabalho, havia, acho que tudo que você falou se chama vontade política, né? E havia uma vontade política do prefeito à época de dar emprego para pessoas em situação de rua. E aí aquele moço que está ali, falo moço, né? Muito experiente, moço, Fernando Alves, da Rede Cidadã, muitas vezes foi o Fernando que juntou a secretária do Trabalho com a secretária de Assistência Social na época, né? Precisou de um agente externo para juntar a gente, e o Fernando veio pela Rede Cidadã com as metodologias socioemocional, tal, e a gente fez. Agora, Ângelo, assim, ali, né, e a Laura fala muito, não deu tempo de falar aqui, mas da focalização e da customização, né? E aí, com o Fernando, a gente fez todo esse trabalho de pop rua, com a Júlia da Mota, que está do lado dele, a gente trabalhou com as cooperativas de reciclagem, com o Mauro, que está ali atrás, a gente trabalhou com os egressos da Cracolândia, né, que é um tema que a gente precisa retomar, e com o governo do Estado também. Então, assim, eu acho, Ângelo, a gente vai precisar ser breve, peço desculpas, mas fala um pouquinho assim do desafio que está sendo, porque São Paulo, o estado de São Paulo tem quase 50 milhões de pessoas, né? A cidade de São Paulo tem 12 milhões de pessoas. Como é que você tem um olhar individualizado para não é nem para cada indivíduo, para cada público é muito difícil, né? E o que está dando certo, o que está dando errado? Só vou pedir desculpas que a gente está com o tempo meio apurado. Perfeito. Mas antes eu vou comentar a pergunta anterior, porque no nosso caso, e aí compartilhando com vocês, quem
a gente tem níveis de governança dentro do programa, né? E hoje quem é o líder da governança estratégica é o nosso governador. Então, nós temos 29 políticas dentro do programa, mas tendo essa figura justamente do governador é onde a gente tem o faça-se para que a gente consiga trabalhar com todas as outras secretarias. E aqui gostaria de agradecer a todas as secretarias que hoje fazem parte do programa Superação, porque, de fato, se não fosse essa articulação entre as secretarias, a gente nem sequer tinha conseguido colocar o programa na rua. Agora, voltando para a sua pergunta, o desafio da focalização. O programa ele tem 2 trilhas, uma trilha de superação da pobreza e uma trilha de proteção social. Sendo bem breve, hoje dentro da trilha de superação, a gente tem um público que a família precisa ter meio salário per capita, ter uma pessoa em idade ativa, sendo bem breve, seria estar inserido dentro do CAD e estar recebendo o Bolsa Família, porque o nosso programa ele não vem para competir com nenhum outro programa, muito pelo contrário, vem para complementar. A população que não está dentro desses critérios, ela vai para a trilha de proteção social. Então, de fato, é desafiador. E é desafiador porque é difícil até mesmo encontrar essas famílias. Hoje a gente tem um desafio dentro do próprio cadastro único. O cadastro único, por ter a sua janela de atualização, hoje a gente tem uma taxa de, vamos dizer, assertividade de bater a porta e ter essa busca ativa de aproximadamente 50%. Então, tem esse desafio, que é o desafio até mesmo de encontrar essa família. Então, a gente gasta um tempo considerável justamente fazendo essa busca ativa. Imagino. Bia, te fazer uma pergunta aqui também, é provocação aqui, tá? Assim, eu, quando era secretária, às vezes eu falava assim, gente, mas o Sebrae não está falando a língua das periferias. Eu chego lá na Dona Maria, na favela, e ela não entende o material do Sebrae. Aí eu acho que, principalmente com a chegada do Nelsinho, isso mudou. E eu entendo que o Sebrae passou por uma transformação e passou a olhar para o empreendedor por necessidade. Porque a minha visão, não é uma crítica, mas é uma constatação, é que o Sebrae estava muito voltado no passado para o empreendedor por oportunidade, aquela pessoa que decide empreender. Quando, na inclusão produtiva, a gente está falando de empreendedor por necessidade. Né? O bicho pegou, começa a empreender não por glamour, mas. Né? E aí eu entendo que o Sebrae passou por uma transformação e hoje olha para esse público. É isso mesmo? Exatamente, Aline. A gente até teve a oportunidade de conversar um pouquinho sobre isso, mas sim, o Sebrae, ele tinha, eu posso falar porque eu estou com muito feliz de poder ter participado desde do início da coordenação da inclusão socioprodutiva, mas a gente tinha bastante dificuldade de acessar esse público, né? O público não entendia que o Sebrae era um canal, né? Era também para as pessoas em situação de vulnerabilidade também. Mas porque a gente criava muitas vezes esse distanciamento. Então, nosso material tinha toda uma linguagem rebuscada, a gente já falava com empreendedores já estabelecidos, uma ME, uma EPP com faturamento elevado e assim por diante. Então, a gente foi trilhando um caminho de muito aprendizado e de mudança de rotas, ainda bem. E o que nós fizemos para a gente conseguir fazer essa virada de chave, a primeira coisa foi priorizar, né? A gente colocou como uma meta institucional trabalhar com as pessoas em situação de vulnerabilidade através do empreendedorismo. A outra coisa que nós fizemos foi falar com pessoas que já trabalhavam com inclusão socioprodutiva, para entender onde é que a gente poderia entrar, como a gente poderia entrar e o que a gente poderia oferecer para essa população. Então, a gente foi falar com as prefeituras, com a Secretaria de Desenvolvimento Social. Hoje, a gente tem muito orgulho de falar que somos também um parceiro do Superação. A gente foi falar com a academia, com as assistências sociais, os CRAS, prefeituras, enfim, uma série de parceiros que nos ajudaram a, então, construir todo o portfólio que hoje a gente tem dentro da coordenação de inclusão socioprodutiva. Então, hoje a gente, Aline, só para trazer alguns números, né, desses últimos 5 anos,
A gente já atendeu nos últimos 2 anos mais de 100.000 pessoas em situação de vulnerabilidade nas agendas de inclusão socioprodutiva do Sebrae. Então a gente tem muito ainda para aprender. Eu acho que redes como essa nos engrandecem, né? Faz parte do aprendizado também a gente sempre evoluir, mas a gente acho que acertamos o barco agora. Então tá bom, pessoal, aqui é só o começo da provocação, né? Vamos continuar conectados pela rede. Queria agradecer a cada um de vocês e dizer que vocês são inspirações, né? Mas que eu sei que também vocês também estão aprendendo, né? Então acho que hoje nessa agenda e nesse mercado de trabalho e transformação, mesmo quem sabe muito ainda sabe pouco, né? Então, parabéns pelo trabalho, muito obrigada e seguimos juntos. Um pouquinho mais para frente. Agradecemos, então, imensamente aos participantes da primeira mesa. A gente agradece a generosidade de cada um, cada perspectiva desse momento super importante. E é justamente a partir dessas reflexões, dos desafios, das oportunidades que a gente ouviu agora, que nós seguimos para um momento de muita relevância na programação, que é justamente a plataforma. Então, convido a Aline a permanecer no palco. Convido também para se juntar aqui Karina Bege, cofundadora e vice-presidente do Conselho Fiscal da Impulso Brasil. Presente, uma salva de Zaura palmas. também. Zaura, nós já estamos no desenho do portal. O Marcelo está aqui? Não, eu não vi. Nosso. Tá aqui. Ele está aqui? Ah, você se escondeu? Aí o pai da criança se escondeu lá em cima. Tem um monte de gente lá em cima. Oi, pessoal, oi de cima. Gente, então vamos lá. A gente vai mostrar aqui um pouco para vocês como vai funcionar, mas na verdade depois a gente vai ficar cutucando vocês para vocês, né? Porque uma rede ela vai ser tão dinâmica quanto os membros da rede fizerem ela ser dinâmica, né? Então tá aqui Isaldo, uma das nossas cofundadoras, a Carla acho que já saiu, né? Mas vamos lá, Karina, por favor. Boa tarde a todos e a todas, né? Me chamo Karina e fico muito feliz em ver a casa cheia, superlotação. Então, a gente está aqui muito emocionada. E a ideia, na verdade, agora, dessa parte da programação, é apresentar para vocês um pouco a Impulso. E apresentar o portal, apresentar o que a gente está fazendo junto da Riso na rede pela inclusão socioprodutiva. Bom, o que a gente faz, né? Acho que é importante todo mundo estar aqui para entender o que a gente está fazendo, o que a gente está se propondo a fazer junto com vocês nessa construção coletiva. E o primeiro ponto é a conexão. Né? A gente está aqui para conectar vocês, para que vocês possam se conhecer, para que vocês, de fato, consigam criar unir pessoas e organizações e territórios para a gente poder, de fato, criar conexão, conhecimento e mobilização. Então, para a gente é que essa rede é para compartilhar as boas experiências, as boas práticas que cada um tem no seu setor e aqueles que não têm, como que a gente pode incentivar ainda mais essas construções. Pode passar? Bom, aqui eu vou trazer um pouco para vocês de como a Riso funciona para não ficar olhando para trás. Eu vou ficar aqui na frente porque tem uma colinha aqui, mas basicamente a gente vai apresentar um pouco da ideia para vocês e a gente está aqui nessa construção e não é de hoje, tá? Como vocês acompanharam na abertura, a Aline foi secretária há 7 anos, a gente depois que saiu da secretaria ao longo desses últimos 2 anos, vem construindo esse mapeamento. Então, a Riso hoje, lançada oficialmente, é para a gente poder trazer o mapeamento das iniciativas, o que vocês estão fazendo no território, conectando quem faz acontecer com quem está incentivando, que eu acho que isso é muito importante para a gente, de fato, conseguir resultados mais grandiosos, e também impulsionando impacto, divulgando conhecimento, fazendo essa troca, porque o portal também permite isso, né? O portal ele também permite que você possa subir conteúdos, estudos, e a gente até vai apresentar um pouco mais do portal para vocês entenderem como que ele está dividido. E nessa atuação, né, como que a gente está trabalhando para poder oferecer uma experiência completa dentro da rede, a ideia, na verdade, é que a gente crie nossos produtos e a gente tem o Portal Riso, né, que é uma vitrine dessas iniciativas, que alguns de vocês já até subiram algumas coisas, né? A gente está aqui com alguns spoilers e tudo mais. A troca, impulsionadas, então, nessa frente de eventos, de formações, como que a gente constrói, de fato,
a rede numa forma dinâmica, de uma maneira que também seja ativa para vocês, né? Porque a gente está aqui para ativar todo esse ecossistema. E a inteligência, que é de fato aquilo que eu trouxe da publicação, dos artigos, dos estudos, porque aqui também a gente trouxe pessoas que estão ali formando opinião e formando esse conceito, né, Aline? É isso. E vamos lá, e assim, em termos práticos, né, vou deixar o portal por último, porque, né, é o filé mignon. Vamos começar aqui com arroz com feijão. Nós teremos toda semana, e claro, a minha equipe quer me matar, porque eu gerei movimento para toda semana, uma entrevista trazendo esse conteúdo. A gente abriu um canal no YouTube. E a gente vai ter toda semana histórias sendo contadas. Se a gente quer ter uma rede e quer que a rede ouça o que a rede está fazendo, a gente precisa ter canal. Então, a gente já começa, a gente já tem 4 programas previstos, né? Em um deles, a gente vai falar do programa Operação Trabalho, né? O secretário Armando vai detalhar. O programa Operação Trabalho, quando ele começou, não existia o nome de inclusão socioprodutiva, mas ele é uma estratégia de inclusão socioprodutiva com vários serviços integrados, porta de entrada, porta saída. Então, o Armando vai contar tudo isso para a gente. A secretária Mila e o secretário Júnior vão contar para a gente também do programa da Bahia, Vida Nova. Né? Depois, mais para frente, Adriana, a gente vai falar também dos Estamos Juntos, mas como você veio aqui, eu pus a Bahia antes de você, tá? Então a gente vai ter Salvador contando para a gente. E a gente vai ter 2 pautas temáticas também, uma agenda especialmente voltada a empregos verdes, porque todo mundo fala de empregos verdes, mas o que são empregos verdes? Hoje a vereadora Marina vai falar um pouco sobre isso, e ela é uma madrinha da causa, vai ser super importante, mas depois a gente vai ter uma conversa mais técnica, com DIEESE, com alguns especialistas, e a gente vai ter também um lab com a Brascom, falando. A Roberta está aí? Não, acho que não vi ainda. Falando sobre as carreiras digitais. Então, toda sexta-feira tem alguns que fazem home office, então dá para ouvir no carro, dá para ouvir de casa. Toda sexta-feira de manhã, temos um Riso Lab contando uma história de inclusão produtiva do Brasil, de qualquer canto do Brasil. Então, espero vocês lá. Poxa vida, pelo amor de Deus, deem audiência, senão a minha equipe vai falar para a gente parar de fazer, por favor. Toda sexta-feira conto com vocês. Domênica, eu quero a Fundação Volkswagen também. Fundação Volkswagen, vocês querem a Fundação Volkswagen também? Sim, sim. O pessoal da Fundação Telefônica deve estar aí também. Já fica o convite. E aí vamos gerar aí cada vez mais conteúdo e cada vez mais demanda. Por favor. Bom, as agendas temáticas, a gente vai ter debates mais focalizados, né? A gente quer trazer a pauta da tecnologia, a gente quer trazer a pauta dos empregos verdes, desculpa, dos públicos particularmente vulneráveis. Eu sei que tem esse pessoal aqui que está cuidando de Cracolândia, Pop Rua, né, Fernanda? A gente quer falar especificamente sobre essas coisas. Então, a gente vai ter esses temas. E a gente também tem as pautas do coração, economia criativa, juventude, mulheres, 60 mais. Aliás, 60 mais, a gente está com uma parceria também com a Mature. Cadê o Morris? Está aí? Não. Deve estar em algum lugar. Bom, enfim, então vamos lá, vamos continuar. E agora, vamos falar da vitrine de boas práticas. Eu já expliquei isso daqui, vamos lá para o vídeo. Eu queria, antes de falar, dizer assim: agora chegou a hora de chorar. Agora vocês vão ver a Aline chorando. Esse sonho começou mais de 2 anos atrás, né? Armando acompanhou, o doutor Josias, que está aqui, acompanhou, Gabriel Trovo, que está aí, acompanhou. Quando eu ainda era secretária, e que eu falei, a gente precisa mostrar numa vitrine o que está acontecendo. Bia acompanhou, né? A gente precisa mostrar de uma maneira mais estruturada. Porque o que aconteceu? Como eu fui secretária há 7 anos, eu fui ficando assim meio conhecida em alguns lugares, as pessoas vinham querer conhecer as nossas boas práticas, e isso acontece, né, Isabela? Quanta gente não vai te procurar lá em Recife para falar de Porto Digital, de carreiras digitais, que daqui a pouco você vai falar, Adriano. Então, assim, eu falei, isso precisa estar disponibilizado. Então, a gente começou esse sonho 2 anos atrás. Aí eu saí da secretaria e achei que no dia 1, fora da secretaria, eu ia conseguir. Só que aí, né, gente, os boletos vencem, a gente tem que correr atrás, fui atrás, só agora conseguimos realizar esse sonho. Só que esse sonho não teria acontecido se não tivesse um maluco da tecnologia, que fosse maluco mesmo, que trabalhasse de madrugada, de final de semana, e que conseguisse entender a cabeça de Aline Cardoso, que não é fácil, mas depois que entende, flui melhor. Então, queria agradecer muito, Marcelo, porque o que vocês vão ver aqui é fruto, né, de muitas mãos. Isaura ajudou muito, Karina, Isabel, que está lá em cima, e Marcelo. Então, assim, eu tentei fazer, como a gente tinha um problema de conexão, isso é um vídeo. Mas se vocês entrarem no celular de vocês agora, tudo isso está funcionando. Então, vamos ver este sonho bonito na prática. Vamos lá. Laura, precisamos colocar todo mundo aqui dentro dessa rede, hein, Laura? Vamos lá.
Cadê o vídeo? Eu fiz tanta propaganda. Aí. Não me deixem na mão. Então vamos lá, olha lá, gente. Esse é o portal já funcionando. Tá meio rápido, né? O que a gente faz, com quem a gente trabalha, né? Quem idealizou, né? Lá em cima vocês veem as diferentes áreas, né? A gente está aí na home. Depois você vai lá no sobre, você entende o que é a Riso, como ela funciona, né? Quais são os pilares das iniciativas. Depois, para quem ela funciona, a gente já falou. O chamado, né, para a rede interagir, os logos de quem já aderiu, nós já temos 30 instituições que aderiram, então está aqui, ó, cada um de vocês já fazendo parte. Agora, funcionalmente, você tem um dashboard, Marcelo, te amo, Marcelo, um dashboard para cada um poder subir o seu conteúdo, porque a própria rede vai alimentar o conteúdo, vocês vão subir os programas e os textos de vocês. Então, você sobe o seu texto, aí a curadoria aprova, lá, cadastrar o seu conteúdo, aí você vai subir todo o seu material com foto, com link, né, com PDF, com taxonomia, quer dizer, explicando uma classificação. Daqui a pouco a gente vê de novo as iniciativas. Está meio rápido, né? A parte de eventos, né, a gente está alimentando, está começando agora de oportunidades, e aqui está a parte de conteúdo, que, claro, começa com a minha dissertação de mestrado, que é sobre inclusão produtiva. Era o material que eu tinha mais próximo, mas a gente já subiu 30 textos. Queria agradecer também aí o pessoal que está produzindo com a gente. A gente tem vários tipos de iniciativa. Isso tudo tá lindo, não tá, gente? Então vamos lá, ó. A gente tem aqui publicações acadêmicas, a gente tem publicações de organizações terceiras, a gente tem conteúdo da Rede Riso ali. Aqui, olha, as pesquisas, a gente vai fazendo a pesquisa por tema, bioeconomia. Aí depois, por público, você entra lá, juventude, vem o material da juventude, tem por território, Amazônia e tal, né? E aí, quando você entra em cada um dos textos, né? De novo, jabá aqui da minha dissertação de mestrado, quando você entra em cada um dos textos, às vezes é um link, às vezes é um PDF, respeitando sempre os direitos de reprodução, a taxonomia aqui, a classificação. Então, cada um vai alimentar a rede. E aí, nas iniciativas, né? Cada um vai subir a sua iniciativa, mesma coisa. Você sobe, a gente aprova. A gente já tem aqui os pioneiros, tudo isso é de verdade, tá, gente? Não é fake, não. Os pioneiros que subiram, e eu agradeço e peço desculpas por ter pressionado vocês nos últimos dias. Programa Estamos Juntos, BH está aqui. E aí você tem lá a classificação, como é, vídeo, foto, quem são os parceiros, telefone de contato, né? Cada uma das iniciativas, ó, tá aqui o programa de moda circular com moda criativa, quantas pessoas foram beneficiadas, né? Como que o programa se dá, quais são os eixos que ele trabalha, as fotos, os parceiros, né? A legislação que embasa. Olha esse aqui, gente, do Empreende Aí. 7 mil pessoas com aumento de renda, 21 mil pessoas ao todo, R$1 milhão gerados. E aí ele traz, né? Ele alimenta lá e ele traz todas as características. Olha a Jennifer com a foto linda aqui. Todas as características, quem são os parceiros. E no final ele ainda diz assim: estou aberto para novas parcerias. Não é incrível? Então, pronto, eu sou uma mãe apaixonada pelo bebê, então eu queria convidar todos vocês para alimentarem esse portal, para colocarem as suas iniciativas aqui e para consultarem também, para vocês conhecerem o que está sendo feito Brasil afora, né? Hoje a gente tem 30 pessoas que já aderiram, organizações que já aderiram. A nossa meta aí é multiplicar isso, trazer muito mais conteúdo e transformar todo esse conhecimento em conhecimento disponível para facilitar o acesso e agilizar a implementação de políticas públicas e programas sociais. E sem esses parceiros, sem essas pessoas que estão aqui nesses logos aqui, que a gente escolheu alguns para caber, quem mandou até ontem, a gente estava colocando aqui nos 45 do segundo tempo, mas especialmente agradecer esses logos aqui que estão em primeiros, que sem essas pessoas, esse evento e o início da rede não seria possível. Então, eu quero agradecer novamente a Rede Cidadã, a vereadora Sandra Santana, a vereadora Marina Bragante, a Marque Publicidade do Marcelo, que ficou sem dormir junto conosco. É um time muito bacana, a própria Desampa, que está também viabilizando espaços para a gente poder gravar o Riso Lab, e a Prefeitura de São Paulo, por meio das secretarias. Agradecer as fundadoras da Impulso Brasil, Isaura, Karina,
Carla, Sandra, nossa madrinha Kátia Mello, madrinha apoiadora de primeira hora, patrocinadora também. Às vezes eu ligo para ela, pelo amor de Deus, eu preciso de dinheiro. Ela me ajuda, a gente está aqui fazendo acontecer na garra, na luta, mas porque a gente acredita muito e porque realmente o potencial é grande. E acho que 200 pessoas aceitarem o convite para estarem aqui ouvindo é um sinal de que tem potencial, só que é só o começo. A gente tem que fazer isso aqui girar, a gente tem que alimentar, a gente tem que compartilhar e consumir o conteúdo que vai vir aqui para que faça sentido tudo isso, para que o impacto social seja mais rápido e mais profundo. E diante disso, a gente tem, então, os membros, né, que vocês podem aderir. Qualquer um